Bom, gente, o Luiz Aurélio, ele me perguntou o seguinte: se não der tempo de alambicar, aliás, de fazer a fermentação zerar, ele pode descer o vinho com 5 brix e alambicar? Tem algum problema? Bom, tem problema sim. Primeiro, a gente tem que entender por que você está descendo ele sem zerar. Se é por questão de tempo, é menos mal, mas de qualquer forma, você descer ele sem estar zerado, você está mandando levedura para o alambique, porque acontece 4 coisas quando o fermento zera, né? Ele zera, ele decanta, ele espelha e ele perde temperatura. E o decantar é o que? É a levedura ir para o fundo da dorna, por isso que a gente chama de pé de cuba, né? Ir para o pé da cuba. Quando você desce um vinho, né? Na realidade é mosto, a 5 brix, ele não está zerado. Então a levedura vai para o alambique, de forma que você vai diminuir a quantidade de levedura do seu fermento. Se ele estivesse bom, você vai enfraquecer ele e você vai jogar a levedura para a sua destilação. O outro problema que acontece quando você desidrata o açúcar, na formação do açúcar desidratado, é a formação de fulfurol, que é um dos responsáveis pelo bafo na cachaça. Então, isso pensando que o fermento está bom. Mas e se o fermento não estiver bom e você desce para alambicar 5 brix? Aí não tem alternativa. Se ele está ruim, né, muitas vezes quando você tem uma água que não está adequada, que não está potável, ele para aí com 5 brix, 4 brix e não zera. E aí você tem que alambicar com esse brix sem estar zerado. Mas isso daí é importante que você identifique o motivo de não ter zerado. No caso, eu citei um exemplo da água, pode ser um exemplo da cana, uma cana velha, né? Pode ser problema de pH, pode ser problema de contaminação. Então, você tem que identificar quando o não zerar é porque o fermento não teve força para zerar, é porque você tem um problema de fermentação e você tem que identificar qual é esse problema. Então, eu queria agradecer ao Luiz Aurélio pela pergunta. Queria dizer a vocês aí que estão no processo aí do curso da Black Friday, para que sigam fazendo perguntas, que eu terei maior prazer em responder e tirar suas dúvidas.